Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ângelo. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre diagrama de fases para misturas de substâncias. Beleza? Bom, é importante lembrarmos que na natureza a matéria vai se encontrar em três estados: sólido, líquido e gasoso. Né? Sabemos também que a matéria tranquilamente pode transitar de um estado para outro. Nada impede. Obviamente que dependendo das condições necessárias para que haja essa transição. Né? E para substâncias simples, a nossa análise se torna um pouco mais fácil também. Por quê? Porque a substância terá propriedades homogêneas. Né? Então eu sei que o seu ponto de ebulição, ponto de fusão e todas as demais propriedades são sempre homogêneas. Quando nós trabalhamos com misturas de substâncias, essas propriedades, como o nosso sistema é composto de duas substâncias diferentes, né, de dois elementos diferentes, nós sabemos que as propriedades desses dois elementos se diferem. Então a nossa análise se torna um pouco mais, digamos assim, complexa em relação à nossa análise que faremos para substâncias simples, ok? Então vamos iniciar aqui com a seguinte pergunta: qual a razão, o porquê nós iremos analisar os gráficos, né, em função de P e de T? Bom, aqui esse gráfico, esse diagrama de fase, ele vai nos mostrar exatamente como é que a substância se comporta a determinados valores de pressão e de temperatura, ok? Mas por que especialmente nós vamos trabalhar em função de temperatura e de pressão? Nesse caso, a função de Gibbs ela é a mais adequada para a nossa análise. Né? E eu sei que essa função de Gibbs será expressa da seguinte maneira: G é igual a H, entalpia, menos Ts. Ok? Então, quando eu faço a diferenciação desses termos, quando eu derivo, o diferencial dessa função será dg igual a dH menos T ds menos S dt. Ok? Então, eu vou lembrar o seguinte, que dH, fazer para cá, dg, será igual a dH, mas quem é dH? dH é T ds mais V dp. Menos T ds menos S dt. Ok? Então, aqui eu consigo perceber que surge um termo em que eu posso cancelar. Né? O TDS menos TDS igual a zero. Então, sobra para mim, nessa diferencial do potencial de Gibbs, que dG será igual a VdP menos S dt. Ok? E aí, dessa maneira, eu crio, tá, uma função G, não, uma função G do potencial de Gibbs, que dependerá G é igual a G de peito, uma função que dependerá de pressão e de temperatura, ok? Então, quando a gente faz uma análise dessas curvas de aquecimento e resfriamento, essa transição de fase, pegando, por exemplo, em um ponto, deixa eu fazer a troca de cores aqui, pegando em um ponto aqui do nosso sistema, eu sei que esse ponto estando em cima dessa curva, ele está transitando entre o estado líquido e o estado de vapor, o estado gasoso. É isso? E aí é preciso entendermos que para esse ponto que está transitando entre o estado líquido e de vapor, o potencial de Gibbs é exatamente o mesmo, porque ele está representando para a gente um estado de equilíbrio entre essas duas fases. Então, ó, para a fase, ó, fazendo assim, ó, dg para a fase líquida será igual a dg para a fase de vapor. Tá? E esse raciocínio se estenderá para as demais fases. Né? Se eu pegar um outro ponto aqui,
nessa curva, eu sei que o potencial de Gibbs para o estado sólido será exatamente igual ao potencial de Gibbs para o estado líquido, tá? Lembrando que isso daí está me representando um estado de equilíbrio entre as duas fases, ok? Continuando a análise do nosso diagrama de fase aqui para uma substância simples, né? Substância. Nós nos deparamos com a regra de fase de Gibbs. Né? A regra de fase de Gibbs basicamente tende a determinar quais são os graus de liberdade que o meu sistema de termodinâmica vai apresentar aqui, beleza? Então, essa relação aqui, P mais F igual a C mais N, busca determinar exatamente quem é o F dessa equação, que é justamente o grau de liberdade que nosso diagrama apresentará. E aí eu vou fazer com vocês uma análise bem rápida, né, de alguns pontos desse gráfico e compararmos os seus graus de liberdade. Antes disso, é importante lembrarmos que P vai representar um número de fases, tá, do ponto em que eu estou analisando, estou estudando, já que é algo pontual. C será o número de componentes do sistema, que para o nosso caso, como está se tratando de uma substância simples, né, será sempre 1. Então aqui não tem nenhum mistério. N será o número de variáveis que vão além da composição da matéria, beleza? Então vamos lá, fazendo uma análise aqui para alguns pontos específicos. Vou começar a minha análise com um ponto A, que se encontra aqui facilmente, visivelmente aí na fase líquida, beleza? Então vamos lá. Para a fase líquida, no ponto A aqui, eu vou apresentar a seguinte relação. P mais F igual a C mais N. Então é tranquilo de perceber que o número de fases é 1, porque ele está exatamente na fase líquida. O grau de liberdade é a variável que eu quero determinar. E o C mais N mais 2. Ok? Então, dessa forma, eu consigo perceber que o número de graus de liberdade do meu sistema é igual a 2. Isso quer dizer, bom, eu sei que eu consigo transitar de fase nessa situação variando tanto os valores de temperatura para mais, para menos, quanto os valores de pressão. Ok? Então, no ponto A, eu tenho esses 2 graus de liberdade aí, beleza? Então, vamos lá. Se eu adotar um outro ponto qualquer, vou chamar aqui de B, eu vou escolher esse ponto estando exatamente nessa curva de transição do estado sólido para o líquido, tá? Então, fazendo a nossa análise, nós vamos ver que vai ter uma alteraçãozinha aí. Por quê? Em cima da curva eu não tenho mais uma única fase, sim 2, então 2 mais F será igual a 1 mais 2. Então, F, que é o grau de liberdade, será apenas 1. Então, nessa situação, eu percebo que ela pode transitar, pode, digamos assim, se mover, esse ponto pode deslocar-se exclusivamente em cima dessa linha de transição de fase. Escolhendo um outro ponto C da nossa análise, que é exatamente esse ponto triplo aqui, que é a fase de coexistência, que é o ponto onde coexistem, né, os 3 estados da matéria, nós vamos fazer a seguinte análise. Vamos fazer até uma cor aqui diferente. Tá? Nós vamos fazer a seguinte análise. Bom, se eu sei que os 3 estados coexistem, o número de fases aqui, obviamente, será 3. Grau de liberdade F é o que eu quero determinar, será igual a 1 mais 2. Então, aqui F tem que ser 0. Ou seja, nesse ponto, ele está sem nenhum tipo de liberdade. Tá? Veja que esse ponto triplo representa um valor muito específico de pressão e de temperatura no nosso diagrama de fase. A mínima variação de temperatura ou a mínima variação de pressão do nosso sistema faz com que, obviamente, ele saia desse ponto triplo e passe
para um dos nossos estados da matéria, ok? E aí, para exemplificar um pouquinho do que a gente vinha mostrando anteriormente, nós temos aqui dois diagramas de fase, um para o dióxido de carbono e outro para a água, com os respectivos valores de pressão e temperatura, né? Nós sabemos muito bem que para a água, a uma pressão de 1 atm, ela será vaporizada a 100 graus Celsius. Tá? Então, a água, obviamente, é aquele elemento que a gente percebe muito facilmente, né? No nosso cotidiano, as suas transições de fase. Se eu ligo o fogão para aquecer água, fazer um café, percebo em poucos minutos que ela está vaporizando. Da mesma forma, se eu preciso formar gelo, criar gelo, deixo lá dentro do freezer alguns minutos e aquela água está inicialmente no seu estado líquido, passa para o solo. Então, água é a substância que a gente consegue perceber mais facilmente essas transições de fase. Tá? Até porque também, na escala Celsius, esses valores são razoavelmente fáceis de atingir, né, com os dispositivos que nós temos na nossa residência. Que o dióxido de carbono também com seus valores respectivos de pressão e de temperatura são obviamente diferentes para a água. O outro gráfico essencial aqui para a nossa análise é esse gráfico aí da energia de Gibbs livre molar em função do seu volume molar. Lembrando o seguinte, quando nós estamos tratando essas variáveis molares, Gzinho será igual a Gzão sobre N, ao que G é igual a uma função de P e T, ok? Assim como o Vzinho será volume molar, ok? Então é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Então, analisando alguns pontos aqui desse gráfico, vejam só. Nitidamente eu percebo que nesse gráfico aqui eu tenho dois pontos de mínimo. Tá? Esses pontos de mínimo estão expressando para mim dois pontos em que o sistema é termodinamicamente estável. Okay? Agora, esse primeiro mínimo aqui, ele é termodinamicamente estável, tem uma estabilidade energética na sua fase líquida. Enquanto que esse outro ponto aqui de mínimo, ele tem a sua estabilidade energética no seu ponto, no seu estado gasoso, ok? Perceba também que entre um estado e outro, aqui entre um mínimo e outro, eu tenho uma determinada altura, né? E essa altura está me representando o quê? Bom, obviamente, pela análise do gráfico, está representando a quantidade de energia que eu estou precisando fornecer ao meu sistema para que ele possa transitar ou do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Então, essa análise é essencial para que a gente possa entender essas relações. Antes de mais nada, também é importante lembrarmos o seguinte, essa curva verde aqui tá, está representando pontos de instabilidade energética, ou seja, eu não tenho uma fase aí muito bem definida. Apenas nesses pontos de mínimo que eu consigo concluir que existe uma estabilidade na fase. Ok? Bom, na natureza, a mistura de substâncias e elementos é algo extremamente comum. Né? Nós sabemos, por exemplo, que o ar atmosférico, o ar que nós respiramos, a mistura de oxigênio, nitrogênio e outra porcentagem menor de outros gases. Né? Também, por exemplo, na cozinha, quando vamos cozinhar um macarrão, por exemplo, adicionamos cloreto de sódio, sal na água, nós estamos fazendo uma mistura de substâncias também. Então, essas misturas são algo extremamente comum no nosso cotidiano. E essas misturas podem ser homogêneas, né, se elas têm apenas uma fase, aqui, então, uma fase, ou heterogênea, mais duas ou mais fases. Tá? Então, esse é o ponto de partida para nossa análise, porque vejamos bem, quando eu tenho mistura de substâncias, por mais que ela tenha apenas uma fase, mas por ser formada por elementos com propriedades físico-químicas diferentes, nós teremos também comportamentos diferentes. E o ponto-chave para a gente compreender essa análise é entender o seguinte: bom,
Eu sei que o fator concentração, além do fator temperatura, serão importantíssimos para a nossa análise, tá? Como assim o fator concentração? Nós sabemos que em uma mistura existe o solvente e o soluto, né? Solvente é aquele que é encontrado em uma maior concentração, uma maior porcentagem da mistura, e o soluto em uma porcentagem menor. Então, isso daqui será o pontapé inicial para a nossa análise de misturas. Porque para que eu possa descrever bem um estado termodinâmico de uma mistura entre substâncias, né, eu preciso determinar muito bem a quantidade de cada componente dessa mistura. Tá? Então, isso é uma condição essencial para que eu possa fazer uma análise coerente da termodinâmica dessa substância. Tá? Bom, para uma representação padrão de estado termodinâmico para uma mistura de substâncias, na verdade, formado por, chamar aqui de K para diferenciar de número de mols, né? Por K componentes, vai ser definido especialmente por suas variáveis extensivas, tá? No caso, entropia, volume e o número de mols. Então, adequadamente utilizando a energia interna desse sistema, tá? Vamos diferenciar, tá? dU, que será igual a T ds menos V dP, tá? Mais mi dn1 mais, coloca aqui, mi dnk para quaisquer que sejam o número de componentes, né? Então, isso daqui está me indicando a energia interna do meu sistema composto por uma mistura de substâncias. E aí nós sabemos também que a representação de Gibbs vai ser extremamente útil para a nossa análise dessas misturas, né? Sabemos que a diferencial da energia livre de Gibbs, pegando aqui uma outra cor, tá? dG será igual a menos S dt mais V dP mais mi dn1 mais quaisquer que for a quantidade de componentes que estão envolvidos nessa mistura, tá? E aí nós sabemos que S, entropia, será menos ΔG, ΔT. Sabemos também que o volume nessa situação será ΔG, ΔP, que mi será igual, vou botar aqui, K será igual a ΔG dividido por ΔN, beleza? Então nós temos a partir daí, potencial de Gibbs, seguintes relações termodinâmicas, tá? E aí nós sabemos que pelo potencial de Gibbs ser uma função extensiva em relação a determinadas variáveis, em especial o número de mols, nós podemos escrever da seguinte maneira. Nós dizemos que o potencial de Gibbs, G, será igual a N1 mais N2, N2 mais mi KN, tá? Para quaisquer que sejam o número de componentes do meu sistema. Bom, caso nós conheçamos os nossos potenciais químicos representados anteriormente pela letra Mi, nós podemos chegar à seguinte equação aqui, tá? Menos S de T mais PDP menos N1 dmi1 mais, repetindo aqui, ó, N2
pelo menos N2, né? Já que estamos tratando de uma mistura, mais uma quantidade K que nós estamos misturando aqui. Então, tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? Então, vejam só, isso daqui é exatamente a condição de Gibbs-Duhem. Ok? Qual é a conclusão que eu posso extrair a partir daí? Vejam bem, os potenciais químicos dos componentes de uma mistura não podem variar de maneira independente. Em outras palavras, quando a temperatura e pressão são mantidas constantes, uma alteração no potencial químico de um componente necessariamente altera, né, o potencial químico de outro componente dessa mistura, de modo que o equilíbrio termodinâmico seja preservado. Matematicamente falando, o que isso quer dizer? Veja bem, se a pressão é constante, assim como a temperatura, ou seja, um processo isobárico, isotérmico, nós teremos a seguinte relação. Para K igual a 1 até N, o número de sistemas, né? NK de NK igual a zero. Essa é a condição que deve ser atendida para que o equilíbrio termodinâmico da mistura seja mantido. Nós podemos também expressar tudo isso em função da fração molar. E a fração molar vai ser uma variável extremamente relevante aqui para a nossa análise. Nós podemos escrever em termos de fração molar, aqui, representado pela letra X, tá? E aí nós podemos escrever o seguinte, ó, que X1 dmi1 mais X2 dmi2 tem que ser igual a zero. Então, isso daqui, como já falado anteriormente, indica o equilíbrio termodinâmico. Ok? Fazendo uma análise do diagrama de fase para esses sistemas binários, né, compostos por dois elementos, nós vamos ver um caso clássico em que a pressão é constante, ou seja, estou fixando aqui os valores de pressão e variando aqui as minhas temperaturas e a concentração, ou nesse caso, a minha fração molar. Tá? E é importante nós sabermos o seguinte, que essas duas variáveis, temperatura e fração molar, elas são essenciais para basicamente duas coisas. Identificar qual a fase em que o sistema se encontra e também identificar a composição de cada fase desse sistema. Né? Por exemplo, se analisarmos a seguinte situação da temperatura aqui no ponto B, certo? Temperatura aqui no ponto B, constante, certo? Nós traçamos essa linha aqui que nós chamamos de linha de amarração, tá? E essa linha de amarração, ela consegue me indicar qual a porcentagem da concentração que é maior ou menor, certo? Porém, eu ainda não consigo determinar com exatidão essa fração molar da minha mistura, tá? Então, aqui, a fração molar na fase líquida, eu estou representando por XL, e a fração molar na fase gasosa por XG. E X0 aqui é o que eu vou chamar de fração molar total, global da mistura. Tá? Então, aplicando o que eu vou chamar de regra da alavanca, eu consigo determinar qual a composição exata em fração molar, em porcentagens, enfim, o nível de concentração de cada fase nesse sistema binário.
Tá? Então, eu consigo determinar, pela regra da alavanca, a seguinte relação e determinar se há uma maior ou menor concentração nos estados líquido e gasoso. É importante que a gente entenda também o seguinte: a variação da fração molar, aqui no nosso gráfico, vai de 0 até 1. Isso indica que a fração molar na fase líquida mais a fração molar na fase gasosa tem que ser igual a 1, representando 100%, que é a totalidade do meu sistema. É importante também destacar o seguinte: escolhido a temperatura TB, como nós vimos no início dessa análise, eu consigo, sem sombra de dúvida, descrever o seguinte: que nesse ponto aqui, tá, onde eu tracei a minha linha de amarração, eu estou conectando duas fases em equilíbrio. Tá? Aqui, nesse ponto, uma fase líquida e aqui nesse outro ponto, uma fase em seu estado gasoso. Tá? Essa área sombreada aqui na região central do nosso gráfico, ela não está representando nenhum estado específico. Tá? Na verdade, nós podemos entender que nessa situação, nesse caso bem particular, ele está separando as duas fases mencionadas. Nesse caso aqui, um estado de gás e um estado de líquido. Portanto, essa região aqui nós vamos chamar de região líquido-gás. Tá? Se a temperatura for elevada, enquanto ela estiver exclusivamente aqui no nosso estado líquido, observamos que a uma determinada temperatura, a curva inferior, tá? A curva de baixo, vai interceptar exatamente aonde? Na região sombreada. Aqui, deixa eu analisar aqui no nosso gráfico. Vai interceptar aqui, por exemplo, pegando a temperatura TC. Pegando aqui. Então, vai interceptar justamente aqui na temperatura do nosso ponto TC. À medida que a temperatura vai aumentando, tá, a fase líquida vai assumindo a composição indicada pela curva inferior. E a gasosa, obviamente, vai assumindo a composição da curva superior. Bom, agora vejamos o caso do diagrama de fase para um sistema binário eutério. Tá? Bom, a função desse gráfico basicamente é descrever o equilíbrio entre fases em misturas de dois componentes. Tá? Aqui novamente nós temos um gráfico que é em função da temperatura e de sua fração molar. Veja bem, para altas temperaturas esse sistema vai encontrar no estado líquido. Tá? Um estado líquido beta, estado líquido alfa. Tá? À medida que o sistema perde temperatura, obviamente que as moléculas a nível microscópico, né, vão se agregando, vão se solidificando, vão se cristalizando, porém eles se cristalizam de acordo com a fração molar em duas fases distintas, que eu chamei de alfa e de beta. Tá? Perceba que a fase alfa ela é rica em um determinado componente do meu sistema binário, enquanto que a fase beta é rica no outro componente do meu sistema binário eutério. O que é importante eu analisar aqui nessa situação? Veja bem, nesse ponto central aqui, determinado pela letra E, que é exatamente o que eu chamo de ponto eutério, ele corresponde exatamente à composição e à temperatura, já que ele é um ponto, então é possível atribuir um valor específico de temperatura e de pressão, em que vai ocorrer simultaneamente, tá, a transformação das duas fases, da fase líquida nas duas fases sólidas. Tá? Segundo a reação igual a alfa mais beta. Ok? Aqui um exemplo com alguns valores, para que a gente possa entender bem, né? Então, nesses valores aqui,
consigo encontrar apenas a fase líquida. À medida que a temperatura vai diminuindo, eu posso perceber que há formação nas fases sólidas, alfa e beta, que o gráfico vem de um autor diferente, fase A e B. E aqui exatamente é o meu ponto eutético, em que eu consigo ter um valor bem próximo, né, de 0,4 para a minha fração molar e 800 graus Celsius para a minha temperatura. Então esse é um diagrama, temperatura versus fração molar do cobre para um sistema, para uma liga metálica prata e cobre. Tá? Graças a essa análise dos materiais, dos componentes, a tecnologia, a engenharia, a indústria química metalúrgica avança a passos largos, né? Porque eu consigo determinar as propriedades da matéria e suas composições e, obviamente, aplicá-las da melhor maneira, ou seja, escolher uma finalidade melhor para esse material de acordo com as suas propriedades físico-químicas, né? E aí, a partir de agora, nós vamos começar a citar alguns exemplos de aplicação e de utilização desses princípios termodinâmicos aí na tecnologia. Uma das aplicações mais comuns, né, uma das talvez mais populares, digamos assim, é a solda de componentes eletrônicos, formada de chumbo e de estanho, majoritariamente de estanho, né? Então nós sabemos que essa composição eutética ela vai se fundir totalmente, aproximadamente 180 graus Celsius, né? Sem passar de uma ampla região de coexistência de sólido e líquido. Dessa forma, ela facilita a soldagem de componentes eletrônicos. Tá? É importante que a gente entenda o seguinte. Bom, para haver essa fusão entre os componentes, eu preciso entender que a entalpia ΔH necessariamente deve ser maior que zero, positivo. Tá? Para que haja uma garantia de que o elemento se fundiu. Da mesma forma que a variação de entropia do meu sistema também será maior que zero. Por quê? Bom, obviamente ao receber calor vai haver um aumento na desordem do meu sistema. Tá? Então, tanto a entalpia quanto a entropia, nesse exemplo aqui citado, serão positivos. Outra aplicação também bastante comum é o caso, né, da separação de álcool e de água para N fins, né? Tanto para bebida alcoólica como até o próprio etanol. Tá? Nesse caso, esse processo de separação vai ocorrer por destilação em um processo onde há o aquecimento para que assim haja a transição de fase, separação dessas substâncias. Tá? Então, tudo isso é um processo que vai ser baseado no equilíbrio entre líquido e vapor. Nós sabemos que no caso do etanol, para o etanol, tá? Para o álcool de maneira geral, a temperatura de ebulição, vou botar aqui, do etanol é maior do que a temperatura de ebulição da água. Ok? Então, ele consegue se vaporizar muito mais facilmente nessa mistura. Tá? E aí, nesse processo de separação, na vaporização, eu terei uma entropia maior que zero. Por quê? Veja bem, ao receber calor e, consequentemente, gerar um aumento na temperatura nesse processo, a desordem molecular aumenta bastante. Você sai de um estado líquido para um estado gasoso. O contrário também acontece. Ao passar pela serpentina, perder calor para o sistema, há uma redução na temperatura e a condensação terá um processo
de entropia será considerado negativo, tá? Mas em ambos os casos, nós teremos uma entalpia maior que zero, tá? Uma observação bastante importante é, vejam bem, como nós estamos tratando do equilíbrio entre líquido e vapor, é importantíssimo falarmos da energia de Gibbs, energia livre de Gibbs, tá? Então, lembrando que a energia livre de Gibbs, ΔG, será a variação da entalpia menos T vezes ΔS, tá? Porque essa energia de Gibbs, voltando lá para o início da nossa aula, vai justamente indicar o estado de equilíbrio entre essas duas fases. Bom, com isso vou finalizando a exposição aqui na nossa aula, em que tratamos sobre diagrama de fase para essas misturas de substâncias. Tá? Espero que tenha ficado tudo minimamente esclarecido e até a próxima. Tchau, tchau.